Olá, aqui é a Isa Minatel, tamo junto, mais um Chá Comigo, que eu leio pra você. Prepara o seu chazinho se tiver de boa, agora se tiver no trânsito, na correria, na academia, na caminhada, na loucura com as crianças, na cozinha, no trabalho, Chá Comigo. Eu leio pra você, vamos junto? Nós estamos na parte 11 dessa leitura. O livro é dividido em 3 partes e a gente tá lendo O que Sobra, do Príncipe Harry. Que na verdade, parte 11, né, de gravações de vídeos, mas parte 1 do livro ainda, capítulo 21. Bora lá! Deve ter sido no início da primavera de 1999. Eu devia estar fora de Eton, em casa, para o fim de semana. Acordei e dei com o papai na beirada da cama dizendo que eu voltaria à África. África, pai? Isso mesmo, menino querido. Por quê? O velho problema de sempre, explicou. Havia um feriado escolar prolongado à minha espera por causa da Páscoa, e alguma coisa precisava ser feita comigo. Assim, África. Botsuana, para ser mais exato. Um safari. Safari? Você vai junto, pai? Não, era uma pena. Não podia ir dessa vez. Mas o Willy sim. Ah, tudo bem. E alguém muito especial, acrescentou. Bancaria nosso guia africano. Quem, pai? Marco. Marco? Eu mal conhecia o homem, mas escutara coisas boas. Era o segurança pessoal de Willy. E Willy parecia gostar muito dele. Todos gostavam, aliás. Havia um consenso entre o pessoal do meu pai de que Marco era o melhor. O mais casca-grossa, o mais durão, o mais estiloso. Antigo membro da guarda galesa, um grande contador de histórias, um homem com H maiúsculo. Fiquei tão empolgado com a perspectiva desse safari chefiado por Marco que nem sei como aguentei as semanas seguintes na escola. Na verdade, nem me lembro de tê-las vivido. Minha memória se apaga completamente no momento em que papai deu a notícia para o foco reaparecer quando embarco em um jato da British Airways com Marco, Willy e Tig, uma de nossas babás. Nossa babá favorita, para ser mais exato. Embora Tig não suportasse ser chamada assim. Ela perdia a compostura com quem tentasse. Não sou a babá, sou sua amiga. Mamãe, infelizmente, não a via dessa forma. Para ela, Tig não era uma babá, mas uma rival. É de conhecimento geral que mamãe suspeitava de que Tig estivesse sendo preparada para substituí-la futuramente. Será que via Tig como a sua reserva? Agora, essa mesma mulher tão temida como sua possível substituta era sua efetiva substituta. Que situação mais terrível para a mamãe. Portanto, toda vez que Tig nos abraçava ou afagava a nossa cabeça, devia desencadear uma pontada de culpa, a palpitação de uma traição. E, no entanto, não me lembro de nada disso. Lembro-me apenas do meu coração disparando de alegria por ter Tig ao meu lado, dizendo para pôr o cinto de segurança. Voamos direto para Joanesburgo. Depois embarcamos em um avião a hélice para Maun, a maior cidade a norte de Botsuana. Ali nos reunimos a um grande grupo de guias de safari, que nos conduziram a um comboio de jipes abertos. Partimos, mergulhando diretamente na pura natureza selvagem, em direção ao vasto delta do Okavango, que, como vim a descobrir pouco depois, era possivelmente o lugar mais espetacular do mundo. Gente, se eu já desejava fazer algum dia um safari na África, depois de ler esse livro, vocês vão ver que ele vai falar bastante da África ainda. O Okavango costuma ser chamado de rio, mas seria como chamar o castelo de Windsor de casa, um vasto delta no interior do continente, cravado em pleno deserto do Kalahari, um dos maiores desertos do mundo. O Okavango permanece completamente seco na maior parte do ano, mas no fim do verão começa a se encher com as águas que descem o rio, as pequenas gotas que começam como chuva nas montanhas angolanas e lentamente se fundem num fio d'água para seguir engrossar numa corrente e gradualmente transformar o delta não em um rio, mas em dezenas deles. Visto do espaço, parece as câmeras de um coração se enchendo de sangue. Com a água chega a vida, uma profusão de animais, possivelmente a maior coleção de biodiversidade existente, vai até ali para saciar a sede, banhar-se, acasalar, como se a Arca de Noé se materializasse de repente e então encalhasse. Conforme nos aproximávamos desse lugar encantado, eu quase não conseguia respirar. Leões, zebras, girafas, hipopótamos, tudo aquilo só podia ser um sonho. Finalmente paramos. Nosso lar pela próxima semana. Lembra que
A minha primeira faculdade que eu entrei, não concluí, foi letras, mas que eu havia ficado em dúvida entre fazer letras ou biologia. Então, eu tenho uma conexão forte com isso aqui, gente. O local fervilhava de outros guias, rastreadores, no mínimo 2 dúzias de pessoas. Um bocado de cumprimentos joviais, abraços apertados, nomes apresentados. Harry, Willie, digam olá para Ed. 20 anos, cabelo comprido, sorriso encantador. Harry, Willie, digam olá a Roger e Davi. E no centro de tudo estava Marco, como um guarda de trânsito, orientando, elogiando, abraçando, exclamando, rindo, sempre rindo. Ele montou nosso acampamento num piscar de olhos. Grandes barracas de lona verde, cadeiras de lona macia dispostas em círculos, incluindo uma enorme roda em torno de uma fogueira cercada de pedras. Quando penso nessa viagem, minha mente vaga imediatamente para essa fogueira, assim como fez meu corpo magrelo na ocasião. Reuníamos todos na fogueira a intervalos regulares ao longo do dia. No início da manhã, novamente ao meio-dia, de novo ao crepúsculo e, mais importante, depois do jantar. Olhávamos fixamente para o fogo, depois erguíamos o rosto para o universo. As estrelas pareciam centelhas cuspidas pela lenha. Um dos guias chamou a fogueira de TV Mato. Falei, e quando joga lenha nova você muda de canal. Todo mundo adorou aquilo. O fogo, observei, hipnotizava ou dopava todos os adultos de nosso grupo. Em seu clarão alaranjado, os rostos eram suavizados, as línguas ficavam mais soltas. Depois, com o avançar das horas, chegava o uísque e todos passavam por nova transformação. Suas risadas ficavam estridentes. Eu pensava, mais por favor, mais fogo, mais conversa, mais risadas estridentes. Eu tive medo do escuro a vida inteira e aconteceu de a África ter a cura, fogueira de acampamento. Ai, gente, que delícia essa narrativa. Eu fico encantada com a forma como ele coloca aqui. É muito lindo isso. E eu vejo também um resgate do ser humano com a natureza nesse encontro aqui. E eu tenho feito isso, tenho buscado isso na minha vida, né? Você vê reflexo aqui, ó, de folhagens, de árvores, porque desde que eu fui mãe, eu busquei me reconectar com muitas coisas, entre elas com a natureza. Então eu fui buscando lugares onde eu tivesse mais contato com o verde, com a natureza, com os bichos. Eu posso dizer que é um resgate, uma reconexão, uma coisa potente demais. Fica aí o desafio. Faz uma fogueira, se você puder. Se você não puder, se reconecta com a natureza de uma forma. Um jardinzinho, você, sua família, sua criança. Fica o convite, depois me conta se você fez, viu? Fica o convite. Capítulo 22. Marco, o maior do grupo, também era o que ria mais alto. Havia certa proporção entre o tamanho de seu corpo e o raio de alcance de seus urros. Além disso, uma ligação similar podia ser notada entre o volume de sua voz e o tom brilhante de seu cabelo. Eu era ruivo e sentia vergonha disso. Mas Marco era ruivo ao extremo e não estava nem aí para o que os outros pudessem achar. Eu o fitava boquiaberto e pensava, me ensina a ser desse jeito? Veja a diferença do introvertido e do extrovertido, né? Com a mesma questão. Marco, entretanto, não fazia o tipo professor. Rude, impulsivo, em perpétuo movimento, amava muitas coisas, comida, viagens, natureza, armas, nós, mas tinha menos interesse em nos instruir. Liderar pelo exemplo fazia mais o seu tipo. Bem como se divertir. Era como um imenso e ruivo carnaval de rua. E se você quisesse se juntar à folia, maravilha. Se não quisesse, também estava ótimo. Muitas vezes me perguntei, observando-o devorar seu jantar, virar o gin, contar mais uma piada ruidosa, dar um tapa nas costas de um rastreador, por que mais gente não era como aquele sujeito? Por que não havia mais gente que ao menos tentasse? Presumo que Marco era um sanguíneo, né? E os sanguíneos são agradáveis aos outros, não tenha dúvida. Não tem só parte boa, ninguém tem só parte boa, ok? Que fique claro. Tive vontade de perguntar ao Willie como era ficar aos cuidados de um homem como aquele, sob sua orientação. Mas aparentemente a lei de Eton vigorava também em Botsuana. O Willie tinha tão pouco interesse em saber de mim ali no mato quanto tinha na escola. O único, porém, em relação a Marco, era seu passado na guarda galesa. Quando olhava para ele nessa viagem, às vezes via os 8 guardas galeses carregando aquele caixão. Tentava lembrar que Marco não estava presente naquele dia. Tentava lembrar que, de todo modo, era um caixão vazio. Estava tudo bem.
Quando Tig sugeria que fosse dormir sempre antes de todo mundo, eu não reclamava. Coisa de introvertido, né? Os dias eram longos, a barraca um casulo acolhedor. A lona cheirava agradavelmente a livros antigos. O chão era forrado por macias peles de antílope. Minha cama fora embrulhada em um aconchegante tapete africano. Pela primeira vez em meses, anos, eu pegava no sono instantaneamente. Claro que ajudava a ver o fulgor da fogueira contra a parede da barraca, escutar os adultos do outro lado e os animais ao longe. Guinchos, balidos, rugidos, que estardalhaço fazem depois de escurecer. Seu horário mais agitado, sua hora do rush. Com o passar das horas, ficavam cada vez mais estridentes. Eu achava isso tranquilizador e também hilariante. Por mais estridentes que fossem os animais, eu ainda conseguia escutar as risadas de Marco. Certa noite, antes de pegar no sono, fiz uma promessa a mim mesmo. Encontraria um modo de fazer aquele sujeito dar risada. Capítulo 23. Como eu, Marco tinha uma queda por doces. Como eu, adorava particularmente os pudins, ou pudes, como sempre o chamava. Assim, tive a ideia de pôr molho tabasco em seu pudim, pimenta no pudim do homem. Primeiro ele daria um longo uivo, mas então perceberia que se tratava de uma brincadeira e daria risada. Ah, como ia rir! Depois perceberia que fui eu e riria ainda mais alto. Eu não via a hora. Na noite seguinte, quando todos devoravam o jantar, saí de fininho da barraca das refeições. Andei 50 metros pela trilha até a barraca da cozinha e despejei uma colherada de tabasco na tigela de pudim de Marco. Pudim de pão e manteiga, o favorito da mamãe. A equipe de cozinha me viu, mas levei o dedo aos lábios. Eles riram. Voltando depressa ao refeitório, dei uma piscadela para Tig. Já lhe confidenciaram o que faria e ela achou a travessura genial. Não lembro se contei ao Willy o que pretendia aprontar. Provavelmente não. Sei que não teria aprovado. Contei agoniados minutos para a sobremesa ser servida, fazendo força para segurar as risadas. De repente alguém gritou, "Uou!" Outro gritou, "Que foi essa?" Todos se viraram ao mesmo tempo. Diante da entrada da barraca, uma cauda parda fazia um movimento sinuoso pelo ar. Leopardo. Todo mundo ficou paralisado, menos eu. Fui em sua direção. Marco agarrou meu ombro. O leopardo seguiu em frente, como uma primeira bailarina pela trilha que eu acabara de percorrer. Virei a tempo de constatar os adultos se entreolharem boquiabertos. Que pariu! Então seus olhares se voltaram para mim. Que pariu! Estavam todos pensando a mesma coisa, imaginando a mesma manchete ao voltarem para casa. Príncipe Harry destroçado por leopardo. O mundo entraria em choque, cabeças rolariam. Não pensei nada disso. Estava pensando na mamãe. Aquele leopardo era claramente um sinal seu, um mensageiro que enviara para dizer: está tudo bem e vai ficar tudo bem. Ao mesmo tempo também pensei, que horror! E se mamãe finalmente deixasse o esconderijo para descobrir que seu filho mais novo fora comido vivo? Ele ainda tá nessa, né, gente? Ainda tá nessa, querendo crer que a mãe é viva, né? Está viva. Que emoção, hein? Pensamos que íamos rir e, no fim, uau! Capítulo 24. Como membro da realeza, sempre te ensinam a manter uma zona neutra entre sua pessoa e o resto da criação. Mesmo ao lidar com a multidão, era preciso conservar uma distância discreta entre você e eles. Distância era correto, distância era segura, distância era sobrevivência. A distância era um componente essencial de pertencer à realeza, tanto quanto aparecer no balcão acenando para a multidão diante do palácio de Buckingham, rodeado por toda a família. Claro que a distância também estava inclusa na família. Por mais que você amasse alguém, nunca podia cruzar o abismo entre, digamos, monarca e criança, ou herdeiro e reserva, tanto física como emocionalmente. Não era apenas o decreto de Willy sobre lhe dar mais espaço. A geração mais velha mantinha uma proibição de quase tolerância zero a qualquer contato físico. Nada de abraços, nada de beijos, nada de tapinhas. Eventualmente, talvez um leve roçar de bochechas, em ocasiões especiais. Mas na África nada disso valia. Na África, a distância se dissolvia. Todas as criaturas se misturavam livremente. Só o leão caminhava com a cabeça erguida. Só os elefantes andavam como imperadores.
E nem eles eram totalmente inalcançáveis. Misturavam-se diariamente entre os súditos, não tinha escolha. Sim, havia predadores e presas, a vida podia ser cruel, brutal e breve, mas aos meus olhos adolescentes tudo parecia a democracia condensada, utopia. E isso sem contar os abraços de urso e cumprimentos animados dos rastreadores e guias. Por outro lado, talvez não fosse a mera proximidade das coisas vivas que eu apreciava, talvez fosse sua quantidade estonteante. Em questão de horas eu passara de um lugar de aridez, esterilidade e morte para um pantanal fervilhando de fertilidade. Talvez fosse isso que eu ansiava mais que tudo, a vida. Talvez tenha sido esse o verdadeiro milagre que encontrei no Okavango em abril de 1999. Devo ter ficado sem piscar a semana inteira. Acho que não parei de sorrir nem quando dormia. Não teria ficado mais admirado nem se tivesse sido transportado de volta ao período Jurássico. E não era apenas os dinossauros que me cativavam. Também adorava as criaturas menores, as aves. Graças a Adi, claramente o guia mais experiente em nosso grupo, comecei a reconhecer os abutres de capuz, as garças vaqueiras, os abelharucos carmim meridionais, as águias pescadoras africanas, até os insetos eram intrigantes. Adi me ensinou a vê-los de verdade. Olhe para baixo, dizia ele, observe as diferentes espécies de besouro, admire a beleza das larvas, aprecie também a arquitetura barroca dos cupinzeiros, as maiores estruturas construídas por um animal além dos humanos. Tanto a aprender, Harry, a apreciar, certo, Adi. Quando saía para caminhar com ele, sempre que nos deparávamos com uma carcaça fresca pululando de vermes ou cães selvagens, sempre que topávamos com uma montanha de esterco de elefante coberta de cogumelos parecidos com a cartola de Artful Dodger, Adi nem pestanejava. O ciclo da vida, Harry. De todos os animais em nosso meio, afirmou ele, a água era o mais majestoso. O Okavango nada mais era que outra criatura viva. Adi caminhara por toda a sua extensão quando menino junto com o pai, sem nada além de sacos de dormir. Conhecia o Okavango de cima a baixo, e o que sentia pelo lugar era alguma coisa próxima do amor romântico. A superfície do rio era uma bochecha sem poros, e ele muitas vezes afagava suavemente. Mas também sentia uma espécie de sóbria veneração, respeito. A morte residia em suas entranhas, dizia. Crocodilos vorazes, hipopótamos temperamentais estavam por ali, no escuro, só esperando você vacilar. Hipopótamos matavam 500 pessoas por ano. Adi não parava de martelar isso na minha cabeça. E tantos anos depois ainda consigo escutá-lo. Nunca entre em águas turvas, Harry. Certa noite, ao redor do fogo, os guias e rastreadores conversavam sobre o rio. 2 dúzias deles bradando histórias de como viajaram, nadaram e navegaram nele, de como o temeram. Todo mundo falando por cima de todo mundo. Escutei todas essas coisas naquela noite. A mística do rio, a sacralidade do rio, a estranheza do rio. Falando em estranheza, um cheiro de maconha pairava no ar. As histórias ficaram mais ruidosas, mais tolas. Perguntei se podia experimentar. Eles deram uma gargalhada. Cai fora. O Willy me encarou horrorizado, mas eu não pretendia recuar. Defendi meu direito. Tinha experiência, afirmei. Algumas cabeças se viraram. Ah, não brinca. Hennessy e eu havíamos surrupiado recentemente 1 dúzia de Smirnoff Ice e bebido até desmaiar, gabei-me. Além disso, Tig sempre deixava que eu desse um gole em sua garrafinha de bolso quando saíamos no rastro de presas. Gin Slow. Ela nunca ficava sem. Achei melhor deixar de fora toda a extensão da minha experiência. Os adultos se entreolharam maliciosamente. Um deles deu de ombros, enrolou um baseado e me passou. Dei uma tragada. Tossi, tive ânsia. Maconha africana descia queimando muito mais que a de Eton. E dava menos barato também. Mas pelo menos eu era um homem. Não, ainda era um bebezinho. O baseado não passava de manjericão fresco enrolado numa seda suja. Enganaram ele, né? E aí? E dessa parte? O que mais chamou a sua atenção? Coloca aqui os minutos e segundos pra gente poder conversar sobre os trechos que fizeram diferença na sua vida, ou simplesmente cita qual parte e vamos bater esse papo. Lembra de curtir o vídeo, deixa o seu comentário, encaminha essa leitura para pessoas que você acha que possam gostar e vamos junto, porque nessa correria louca da vida, chá comigo, que eu leio para você. Um beijo, até a próxima.